Glória a Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer ao pastor Elson e à direção da igreja Adoa por essa rica oportunidade e responsabilidade de estar neste momento refletindo juntamente com a igreja do Senhor e por extensão aos ouvintes ao alcance desse vídeo, por alguns momentos da palavra de Deus. Que nestes momentos o Senhor Jesus Cristo possa falar ricamente em nossos corações. Desde já, convido a igreja do Senhor e por extensão a todos que estão ao alcance desse vídeo para que juntos, nesse momento, nos aproximemos do altar do Senhor Jesus Cristo e juntos, com entrega de espírito, alma e corpo, nos santifiquemos para que o Senhor derrame sobre os nossos corações a sua graça, a sua unção, o seu poder, a sua instrução e esclarecimento da sua palavra. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar nesses momentos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Quero meditar, juntamente com a igreja do Senhor e todos os ouvintes que estão ao alcance desse vídeo, na carta do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 8, que nos diz assim: Sede sóbrios, sede vigilantes, vosso adversário, o diabo, como leão urgidor, anda em derredor, buscando a quem possa devorar. Glória ao Senhor, louvado seja Deus. Queridos irmãos, igreja do Senhor, o apóstolo Pedro, ao fazer essas admoestações, ele estava ali advertindo a igreja do Senhor, que vivia em um contexto de grandes lutas e perseguições. Ele estava ali animando a igreja do Senhor e a exortava para que não vacilasse e nem se desviasse da maravilhosa posição que alcançara por intermédio do Senhor Jesus Cristo, autor, consumador da graça, da libertação e da salvação no seu grandioso nome. Louvado seja Deus. Queridos, é sabido, nos é notório, de que desde os tempos antigos, desde o aparecimento do povo de Israel, o povo de Deus, ele tem sofrido perseguições, tem sofrido lutas e grandes obstáculos para que pudesse louvar, engrandecer e viver uma vida separada de adoração ao único e verdadeiro Deus. Foi assim nos primórdios com o povo de Israel. E também foi assim com a igreja primitiva, que aos pés do Senhor Jesus Cristo receberam a impactante palavra vindo dos céus por intermédio do Senhor Jesus, nosso Mestre. E os apóstolos receberam aos pés de Jesus, com santidade, temor e obediência a esta grande palavra e continuaram essa grande obra iniciada pelo Senhor Jesus. E nesse período em que o Senhor Jesus Cristo havia subido e os apóstolos estavam ali anunciando, pregando, fazendo a obra do Senhor, louvado seja Deus, muitas pessoas receberam a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E para esses cristãos que receberam a Cristo, receberam a palavra de Deus, juntamente com a palavra de Deus vinha-lhes uma grande perseguição do Império Romano. Os judeus e as demais nações estavam sob o domínio de Roma. E agora, para que os verdadeiros cristãos pudessem
vivenciar esta fé genuína, esta liberdade através do nosso Senhor Jesus Cristo, por a sua salvação, pela decisão de terem aceitado a Cristo como Senhor e como Salvador. Louvado seja Deus! Eles realmente receberam de bom grado a palavra de Deus. Receberam a salvação e alcançaram o conhecimento dos céus, da glória de Deus e da salvação. Receberam a remissão dos seus pecados. Receberam ali transformação de vida, tudo de graça, pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Mas, como nós, que recebemos de graça esses valores, essas dádivas de Deus, a igreja primitiva e nós temos que passar por grandes obstáculos, temos que passar por grandes lutas e obstáculos para que possamos manter essa salvação, manter essa revelação alcançada por Cristo Jesus. Temos que lutar por vários valores na nossa vida. Temos que lutar por vários valores físicos, por vários valores materiais e também espirituais. E como não é diferente, esses valores espirituais, eles são ainda maiores. A nossa entrega, as lutas, os obstáculos, para que possamos continuar nesse caminho maravilhoso do nosso Senhor Deus, que Ele nos entregou, que Ele nos revelou, que Ele estendeu a nós. Hoje, como a igreja primitiva, como povo de Deus, nós temos que batalhar todos os dias pela nossa fé, pela nossa salvação, pela nossa libertação alcançada por Cristo Jesus. Aqui, queridos irmãos, o apóstolo Pedro, ele adverte a igreja para que seja sóbria, para que seja vigilante, porque o diabo, na figura de um leão, ele anda ao derredor, bramindo, procurando alguém para que possa devorar. Naqueles tempos, a igreja do Senhor, ela passou por grandes perseguições, por grandes lutas. Louvado seja Deus, para que pudesse continuar, aleluia, retendo, guardando e vivendo esta fé alcançada por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja primitiva, ela pagava a sua fé, ela pagava a sua salvação, ela pagava a sua santificação alcançada por Cristo Jesus a eles, doada, revelada e entregue a eles, aleluia, até mesmo com o seu próprio sangue, até mesmo com a sua própria vida. Eles receberam a revelação de graça, receberam a palavra de graça, receberam a libertação e a salvação, mas agora eles tinham que pagar um preço grande para mantê-la, para guardá-la, para continuar vivenciando, desfrutando e vivendo nessa novidade de vida. E nós, queridos irmãos, não somos diferentes. Nós fomos alcançados pela potente mão do Senhor, pela misericórdia do nosso Salvador, e recebemos tudo de graça. Recebemos a palavra de Deus de graça. O Espírito Santo trouxe ao nosso coração, nos concedeu a fé para que possamos crer nela, aceitá-la em nossas vidas e receber ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Tudo foi nos dado de graça, mas assim como o povo de Israel, como a igreja primitiva, nos nossos dias atuais, nós temos que lutar, nós temos que vigiar, nós temos que combater todos os dias pela nossa fé. Nós temos que combater para conservar a revelação dos céus, a revelação de um novo porvir, de um novo governo, de um governo sério,
de um governo verdadeiro, de um governo justo, de um governo limpo, de um governo, aleluia, unânime a todos, aleluia, para que possamos conservar esta fé, para que possamos conservar essa liberdade que o Senhor Jesus Cristo alcançou a nós. É necessário hoje que lutemos. É necessário hoje que com todas as forças, aleluia, nós venhamos a combater para preservar essa liberdade, essa salvação, essa graça, a qual nos foi revelada, a qual nos foi doada através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Pedro aqui ele adverte a igreja primitiva que estava recebendo várias perseguições, vários combates, várias lutas pelo Império Romano. Eles eram perseguidos, eles eram açoitados, eles eram humilhados, eles eram presos, alguns eram até mortos para negar a fé, para negar a revelação do Senhor Jesus Cristo. E nós, hoje estamos sendo perseguidos de alguma forma? E nós, hoje estamos sendo perseguidos de alguma maneira? É claro que sim. É claro que nós somos perseguidos. Talvez não fisicamente, talvez não estejamos presos entre quatro paredes, mas o mesmo governo mundial de hoje, ele é governado pelo mesmo governante da época do nascimento de Israel, do nascimento da igreja primitiva, Satanás. E por isso, como o apóstolo Pedro admoestou a sua igreja para que seja sóbria, para que seja vigilante, o Espírito Santo continua admoestando, alertando e falando à sua igreja que continue sendo sóbria, que continue sendo vigilante. E o que quer dizer ser sóbrio? Sóbrio quer dizer seja firme, seja constante. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele é o nosso rochedo. O Senhor é o nosso libertador. O Senhor é aquele que levantou-nos do lamaçal e nos firmou os passos sobre si, que é a rocha eterna. Por isso, queridos irmãos, vamos nos cercar da palavra de Deus, nos alimentar com essa palavra santa, que provoca em nós aumento de fé, aumento de esperança, aumento de temor, de obediência, de comunhão com Deus e com o Espírito Santo. E que sejamos sóbrios, que estejamos firmes, que estejamos, aleluia, alertas, aleluia, e não venhamos a nos contaminar ou nos embriagar com os prazeres que o mundo nos oferece. A insobriedade, ela revela um caráter de uma pessoa que não tem firmeza, de uma pessoa que é vacilante, de uma pessoa que se desvia ou cai facilmente. Mas aqueles que estão firmados na rocha, eles são sóbrios, eles são temperantes, aleluia, eles estão convictos em quem têm crido e qual o caminho que estão seguindo. E esse alerta o Senhor Jesus Cristo faz para mim. O Senhor Jesus Cristo faz para a sua igreja nesses últimos dias. Que continuemos, aleluia, firmes na fé, combatendo todas as investidas de Satanás. Todas as investidas, não só físicas, mas mentais, mas espirituais. Aleluia, que de diversos meios ele procura nos atingir. Ele procura tirar o nosso contato, a nossa comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós, querida igreja do Senhor, alcancemos o estágio de sermos sóbrios, de sermos vigilantes. Não basta só orarmos horas, orarmos um bom tempo do nosso dia e lermos a palavra de Deus. Se nós passarmos a manhã toda, a tarde toda e um certo momento da noite orando e lendo a palavra de Deus, mas em 1 minuto, em 2 minutos, em uma questão de instante, nós não vigiarmos, nós fatalmente jogamos fora tudo o que fizemos durante o dia e durante a noite. Por isso, vigiemos.
Por isso, andemos em estado de sobriedade e de vigilância, conservando todos os nossos sentidos, aleluia, na direção, na administração, no controle do Espírito Santo, para que esse mesmo Espírito conserve os nossos sentidos sóbrios, conserve os nossos sentidos e a nossa vida alerta, aleluia, aguardando o aparecimento do Senhor nos ares. O diabo quer, aleluia, que nós nos contaminemos. O diabo quer que nós saímos, aleluia, do estado de firmeza e venhamos a nos desviar, a cambalear, a andar errantes, sem firmeza. Mas a palavra de Deus, ela nos garante firmeza, ela nos garante força, ela nos garante graça, ela nos garante combustão para que possamos continuar, para que possamos prosseguir, para que possamos ir avante, louvando o nome do Senhor, ultrapassando as barreiras, saltando as muralhas, quebrando os grilhões de Satanás, as suas investidas com o nosso temor, com a nossa obediência, com a nossa perseverança e temperança em servir ao Senhor. Equilibrados, então, meus irmãos, continuemos a louvar ao Senhor, continuemos a glorificar a Deus, a exaltar ao Senhor e, sobretudo, sermos sóbrios e vigilantes, pois o Senhor Jesus Cristo, Ele está prestes a voltar, Ele está prestes a vir arrebatar, a buscar um povo seu, aleluia, que disseram não ao pecado, não ao diabo, não ao sistema humano, não ao sistema social, e sim a Cristo, sim à sua palavra, sim aos seus ensinamentos, sim aos seus estatutos, sim, aleluia, aos seus preceitos. Louvado seja o nome do Senhor. Seja no colégio, seja sóbrio. Seja no trabalho, seja sóbrio. Seja aonde quer que esteja, seja sóbrio e vigilante. E porfiai, aleluia, por manter viva a chama da salvação, a chama da libertação, a chama do temor, da obediência e da santificação na sua vida. Pois nós dependemos desses requisitos, aleluia, para que possamos ultrapassar esta dimensão e encontrar o Senhor nos ares. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor, é já a última hora, os tempos são maus e temos que porfiar por estarmos na presença de Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus fale melhor em nossos corações.